Será que a execução de Ana Bolena foi apenas o início de algo maior? Conhecemos sua história. A ambiciosa rainha executada por um rei implacável por não ter tido um herdeiro homem. Sua sucessora, Elizabeth I, tornou-se uma monarca célebre, mas sua esterilidade marcou o fim da dinastia Tudor, como a história nos leva a crer. No entanto, será que esse relato pode ser inventado? E se Ana Bolena, nos dias que antecederam sua execução na Torre de Londres, estivesse meticulosamente tramando o mais prolongado e ousado ato de vingança já concebido por um ser humano? Uma vingança que se estenderia por quase 5 séculos para devolver sua linhagem, e não a de Henrique, ao trono da Inglaterra. Parece rebuscado. Considere o príncipe William, herdeiro da coroa inglesa. Toda a atenção está centrada em sua ascendência Windsor. Em essência, a linhagem que molda significativamente o futuro da monarquia não remonta à rainha Elizabeth II, mas sim a Diana, mãe de seu filho, e ainda mais a família de Ana Bolena. A dinastia Tudor não desapareceu. Em vez disso, escondeu-se, aguardando o momento oportuno, uma candidata ideal. Essa candidata era Diana. Antes de me aprofundar mais, preciso saber quem você é. Por favor, compartilhe seu nome e origem nos comentários. É intrigante observar até onde essa narrativa se espalha. Prepare-se. Isso não é mera história. É uma retribuição. Para compreender uma vingança que transcende 5 séculos, é preciso primeiro compreender a mentalidade que a orquestrou. Desconsidere a representação da rainha chorando e assustada implorando por sua vida. Essa foi sua atuação para seus captores. A verdadeira Ana Bolena, a mulher escondida atrás de seus olhos, era uma mente política. Durante anos, ela navegou pelas águas traiçoeiras das cortes europeias, submetendo reis e papas à sua vontade. No entanto, uma mulher como aquela não caminhava silenciosamente para o cadafalso e permitia que seu legado perecesse. Em vez disso, ela semeou uma semente. A execução foi apenas o último passo crítico. Não foi o fim de seu plano. Henrique VIII presumiu que a estava erradicando, expurgando seu reino de sua influência quando a executou e declarou sua filha Elizabeth ilegítima. Ele acreditava que havia triunfado. Sem que soubesse, estava apenas dando início ao grande finale de Ana. Ela sabia que não podia se salvar, mas podia proteger seus parentes. Em um mundo onde o sangue era o bem mais valioso, seu verdadeiro legado não era Elizabeth. Elizabeth era um farol resplandecente, mas limitado. Ana estava ciente dos riscos. Uma monarca mulher, solteira, sua linhagem poderia terminar com ela. A verdadeira retribuição, a estratégia de longo prazo, era mais silenciosa e sutil. Residia em sua irmã, Mary Boleyn. Aqui, a história que você supõe se desenrola de forma dramática e diferente. Maria, tipicamente vista como a irmã mais dócil e menos ambiciosa e amante descartada, torna-se a figura crucial nos cálculos finais e desesperados de Ana. Maria deu à luz filhos, descendentes que carregavam a linhagem Bolena, poderosos, ambiciosos e agora ligados ao trono. Enquanto o mundo se concentrava no drama entre a rainha Ana e a futura rainha Elizabeth, os descendentes de Maria, os Cares, foram autorizados a sobreviver em paz, ressurgindo na aristocracia sem serem notados. Em sua fria cela de pedra, Anne, com o cheiro de palha e desespero pairando no ar, recebe uma mensagem contrabandeada por uma leal dama de companhia chamada Eleanor, que exibia olhos arregalados e temerosos. A mensagem é de Mary, uma promessa, um voto de que a família persistiria. Nesse momento, Anne reconhece que sua missão foi cumprida, sua linhagem está assegurada e agora funciona como uma agente secreta, um rio de DNA não detectado que flui sob a superfície da história inglesa. Não se tratava de mera resistência, tratava-se de manobras táticas. A linhagem Bolena, por meio da família Carey e de outros, envolveu-se em casamentos estratégicos. Não almejavam o trono, o que teria sido fatal, mas, em vez disso, buscavam influência. Conseguiram a simpatia de famílias proeminentes da Inglaterra, como os Spencers e os Howards.
chegando a se inserir no núcleo da aristocracia. Tornaram-se fazedores de reis, conselheiros, ecoando nos ouvidos dos monarcas. Seu jogo era de longo prazo, sutil como veneno, não um veneno de ação rápida, mas lento e paciente, infiltrando-se gradualmente na nobreza britânica. Um traço de sangue Bolena aqui e ali, transmitido de geração em geração, esperando o momento certo, esperando por um momento oportuno em que a dinastia governante, descendentes de seu malfeitor, precisasse do que só eles podiam oferecer. Perseveraram através dos Stuarts, dos Georgianos, dos Vitorianos, através de gerações. O segredo ou instinto, a indelével ambição de Bolena, foi perpetuado, aproximando-se cada vez mais do trono que há muito lhe fora negado. Este era um plano de vingança tão paciente, tão intrincado, que seus participantes talvez não tivessem compreendido seu papel. Eles eram meros componentes de um grande esquema, iniciado por uma rainha condenada séculos antes. Então, no século XX, o momento da verdade se materializou. A casa de Windsor, em busca de uma noiva ideal para seu futuro rei, viu-se cativada por uma jovem mulher, Lady Diana Spencer. Ela era deslumbrante, aristocrática e parecia completamente inocente. Mas, em sua linhagem, o veneno finalmente havia se infiltrado até o âmago. A armadilha estava prestes a ser detonada. Para compreender uma vingança que abrange 5 séculos, é preciso primeiro descartar todos os preconceitos sobre seu mentor. Deve-se apagar a imagem da rainha chorosa e histérica, da vítima lamentável implorando por sua vida. Aquela performance no cadafalso foi apenas uma máscara para seus captores, uma narrativa para seus adversários escreverem na história. A verdadeira Ana Bolena, a mulher escondida por trás daqueles olhos sombrios, era uma mente política, moldada na fornalha da corte francesa, onde a seda brilhava e as facas afiavam. Ela testemunhou reis e papas se submeterem à sua vontade. Ela havia arrancado um reino de sua fé. Uma mulher assim não caminha casualmente até o cadafalso e deixa seu legado desaparecer. Não, ela consegue semear uma semente mesmo em solo carbonizado. Sua execução não foi a conclusão de seu plano. Foi o último, brutal, porém necessário movimento. Ana Bolena, sob sua arrogância inflada, pensou que ele a estava obliterando. Ele presumiu que, ao empregar um espadachim francês para separar sua cabeça de seu corpo e declarar sua filha, Elizabeth, uma bastarda, ele havia triunfado. Ele acreditava que estava limpando seu reino dela, eliminando sua influência inebriante. Mal sabia ele que estava apenas dando início à estratégia final dela. Anne era uma estudiosa do poder. Incapaz de se salvar, ela reconheceu sua morte iminente. A batalha estava perdida para ela. No entanto, ela poderia assegurar sua linhagem. No reino que habitava, o sangue era o bem mais valioso. Seu legado, influência e memória, tudo fluía por um solitário fluxo de carmesim. Sua filha, Elizabeth, uma obra-prima na política, mas temporária. Um brilho deslumbrante, fugaz. Anne, um gênio tático, teria reconhecido a fragilidade da posição de Elizabeth. Uma monarca feminina em meio a homens, cercada por adversários, compelida a se casar, mas sabiamente retendo a partilha do poder. Seu reinado poderia ser uma era de prosperidade, mas era provável que terminasse com ela. A dinastia Tudor pereceria. Anne precisava de uma estratégia que transcendesse uma única vida. A verdadeira vingança, a estratégia de longo prazo, tinha que ser mais sutil, mais sinistra. Ela residia com sua irmã, Mary Boleyn. Aqui, a história sancionada, o relato seguro e limpo, faz uma transição abrupta e sinistra para a escuridão. Maria, frequentemente retratada como a peça passiva, a irmã mais gentil e menos motivada, a amante real abandonada, uma mera nota de rodapé, mas no cômputo final e desesperado da cela de pedra gélida de Ana, Maria emergiu como a figura mais crucial do conselho. Por quê? Porque Maria teve filhos.
filhos que carregavam a linhagem Bolena, uma linhagem poderosa, ambiciosa e agora afiliada à realeza. Enquanto o mundo assistia ao espetáculo da queda da rainha Ana e às incertezas em torno da jovem Isabel, os filhos de Maria, Catarina e Henrique Carey foram autorizados a suportar em silêncio. Para se misturarem novamente à aristocracia, sua linhagem real era um segredo abafado em vez de uma ostentação pública. Eles serviram como agentes adormecidos ideais. Imagine Ana naquela cela, o ar pesado com o cheiro de palha úmida e desolação, mas ela permanece imperturbável. Sua mente é um turbilhão de estratégias. Uma devotada dama de companhia, uma garota que chamaremos de Eleanor, com o rosto pálido de medo, mas os olhos cheios de devoção, consegue passar uma mensagem. A declaração de Maria não foi um pedido de resgate, foi uma promessa. Um voto que ela fez a Ana de que a linhagem familiar perseveraria, com seus filhos carregando a tocha. Naquele instante, um toque de triunfo possivelmente passou pelo rosto de Ana. Sua missão estava completa. Seu legado genético estava garantido. Transformou-se em uma corrente invisível de DNA, pronta para emergir sob a paisagem histórica inglesa, esperando para ressurgir. Não se tratava de resistência passiva. Era uma tática transmitida de geração em geração. A linhagem dos Bolena corria por Carey e outras veias, estratégica e deliberadamente entrelaçada. Eles não visavam o trono diretamente. Isso teria sido uma tolice, um convite aberto ao bloco do carrasco. Em vez disso, almejavam algo mais duradouro: influência. Ao longo de gerações, eles se enraizaram sutilmente nas famílias proeminentes da Inglaterra. Os Howards, seus primos com igual ambição, os Seymours, seus rivais e, mais significativamente, os Spencers. Eles assumiram os papéis de fazedores de reis, conselheiros, confidentes, aqueles que secretamente aconselhavam monarcas sem saber que falavam com uma rainha reencarnada que acreditavam ter sido derrotada. Eles jogavam o jogo longo, semelhante a um veneno de ação lenta, sutilmente introduzido na aristocracia britânica. Uma gota de sangue bolena, aqui e ali, passada de geração em geração, de mãe para filha, de pai para filho. A cada geração, a potência não diminuía, mas sim se intensificava, refinava em vez de diluída. Eles carregavam consigo uma memória herdada, uma ambição profundamente arraigada, um sussurro em seu sangue que falava de uma coroa roubada e de uma dívida ainda a ser paga. Eles esperaram o momento certo, aguardando os reinados tumultuados dos Stuarts, a Revolução Gloriosa, a ascensão dos georgianos alemães, o poder imperial dos vitorianos. Dinastias vieram e se foram. O nome no trono mudou de Tudor para Stuart, de Hanover para Windsor. Apesar de tudo, a linhagem de Bolena perdurou, uma força discreta e persistente, avançando gradualmente, casamento após casamento, em direção ao coração do poder. Era uma trama vingativa tão paciente, tão sutil, que mesmo seus próprios participantes talvez não tivessem compreendido completamente seu papel. Eles eram meras peças de um grande esquema, uma conspiração genética posta em movimento por uma rainha caída, sem nada a perder e tudo a vingar. E então, na segunda metade do século XX, o momento finalmente se materializou. Foi perfeito. A Casa de Windsor, descendentes diretos dos rivais e sucessores dos Tudors, uma dinastia que havia se tornado rígida e desconectada, viu-se em necessidade. Eles precisavam de uma noiva para seu futuro rei. Charles, uma noiva que pudesse revigorar, embelezar e conquistar o favor público para sua imagem decadente. Eles precisavam de uma noiva com uma herança aristocrática imaculada, mas que parecesse intocada pela frieza da corte. Sua busca concluiu em uma jovem, tímida e bela moça. Ela era Lady Diana Spencer. Em sua corrente sanguínea, o legado letal dos Bolena finalmente atingira o cerne do sistema. Após 5 séculos, a armadilha estava pronta para ser ativada. Uma armadilha perfeita só pode prender se o alvo entrar voluntariamente. Além disso, uma armadilha verdadeiramente astuta convence o alvo de que entrar nela foi uma decisão sua, uma jogada astuta para sua vantagem.
Por meio milênio, a linhagem Bolena se insinuou na nobreza britânica, aguardando o momento oportuno. Mas precisava de um catalisador. Precisava de uma chave interna para abrir as portas do palácio. Essa chave era Lady Diana Spencer. A genialidade do espectro de Ana Bolena residia no fato de que os Windsor, a própria dinastia que ela almejava destronar, seriam os que lhe ofereceriam essa chave, cuidadosamente embalada em um noivado de conto de fadas. Por que Diana? De todas as mulheres aristocráticas da Inglaterra, por que ela foi escolhida? O relato oficial afirma que ela foi selecionada por sua pureza, linhagem imaculada e aparente flexibilidade. A Casa de Windsor, particularmente figuras como a Rainha-Mãe, via Diana como uma tela maleável, uma jovem recatada e quieta de uma família respeitável que poderia ser facilmente transformada em princesa ou futura rainha consorte. Eles a viam principalmente como um veículo para produzir a próxima linhagem de reis e um rosto atraente para oportunidades fotográficas. Seu erro mais catastrófico foi subestimar sua seleção. Em vez de perceber Diana Spencer, eles perderam a semelhança fantasmagórica com Ana Bolena à espreita. Vamos analisar sua escolha e, ao fazê-lo, descobrir o brilhantismo da armadilha. Primeiro, a ancestralidade. Embora sua linhagem Spencer fosse impecável, foi a linhagem Boleyn oculta que corria por sua avó, Cynthia Spencer, que a tornou uma candidata ideal para essa tarefa subconsciente. Isso lhe conferiu a predisposição genética, um sutil toque de ambição e rebelião escondido sob sua timidez. Os sussurros dos espíritos da linhagem Bolena quase podiam ser ouvidos com a declaração do noivado real. Um antigo cortesão, a quem chamaremos de Lord Stirling, guardião de histórias não escritas de grandes famílias, poderia ter lido sobre isso no jornal. Ele examinaria a imagem dela, tomaria um gole tranquilo de seu chá matinal e um sorriso sutil, quase invisível, enfeitaria seus lábios. Ele compreenderia. O ciclo monumental estava se renovando. Em segundo lugar, seu caráter. Sua famosa timidez não era um defeito. Funcionava como um disfarce eficaz. Permitia-lhe contornar a guarda real, tanto física quanto simbólica. Ela não representava uma ameaça. Não era uma mulher impetuosa e obviamente ambiciosa como sua ancestral Ana fora em seu auge. Tal comportamento teria disparado alarmes. Em vez disso, ela era reservada, compassiva, quase vulnerável. Isso os acalmava. Fazia com que se sentissem dominantes e seguros. Sua empatia, sem que eles soubessem, tornou-se sua arma mais poderosa, permitindo-lhe forjar um vínculo sem precedentes com o público, que os Windsors lutaram para alcançar. Sua fraqueza percebida não era uma falha. Em vez disso, era o meio de cativar o povo, um domínio que os Windsors estavam gradualmente abandonando. Imagine o instante em que o príncipe Charles a pediu em casamento. Ele lhe ofereceu um anel, uma grande safira cravejada de diamantes. Simbolizou sua entrada na firma. No entanto, em nossa narrativa, significou algo mais. Foi o estalo da armadilha se fechando. Foi a ativação do agente adormecido. Diana, alheia a isso, aceitou, sonhando com uma história romântica. Ela não sabia que estava aceitando uma missão confiada à sua linhagem por 5 séculos. Ela era o canal, e seu próprio sofrimento, sua própria mágoa, serviriam de combustível para a retribuição de Ana Bolena. O plano começou a se materializar assim que ela entrou na esfera real. Era para ser uma adição silenciosa e bela. Em vez disso, ela imediatamente ofuscou a todos. O cativamento imediato e completo das massas por ela era inegável. Em vez de clamar por seu futuro monarca Carlos, eles entoavam cânticos por Diana. Ela não era apenas um espelho da grandeza da monarquia, era um farol alto e radiante, deslumbrante em seu brilho. Isso marcou o estágio inicial da retribuição, uma usurpação astuta de importância. Semelhante a Ana Bolena, cativando um rei e capturando a atenção da nação, Diana encantou o mundo inteiro, gradualmente relegando o homem ao seu lado, o herdeiro do trono, a um papel coadjuvante em sua própria narrativa. O palácio, antes repleto de confiança,
agora ecoava com silencioso descontentamento e perplexidade. Eles haviam seguido todas as regras, escolhido o candidato ideal. Por que o plano não estava funcionando? Uma criada de longa data, Beatrice, uma figura recatada, murmurava queixas ao mordomo-chefe em voz baixa, enquanto ajustava um retrato de Jorge VI. Ela não entende as regras, sussurrava, corrigindo sutilmente o retrato. Ela sorri demais. Diana transgrediu, não por violar normas, mas sim por seguir um conjunto distinto, antigo e mais intuitivo, gravado em sua linhagem bolena: conquistar a afeição do povo. Ela era guiada, e nisso residia o verdadeiro poder. Ela serviu perfeitamente como a personificação, já que sua vida era paralela à narrativa de Ana, porém com um toque contemporâneo e mais impactante. Ana foi substituída por outra esposa. Diana foi emocionalmente descartada por uma amante secular. A agonia de tal traição, a desgraça pública, as noites solitárias dentro dos muros do palácio não a destruíram, mas a moldaram, despertando o espírito adormecido em seu íntimo. A tímida moça recuou, abrindo caminho para uma presença muito mais formidável. O cordeiro estava trocando de lã, revelando o lobo, ou talvez o falcão, o emblema da família Bolena, que permanecera adormecido o tempo todo. A vingança estava apenas começando. 450 anos após a vingança de Ana Bolena ter se infiltrado silenciosamente na aristocracia britânica, sua videira encontrou seu caminho para a sala do trono com o casamento de Diana. Era hora de derrubar os muros do palácio. O sofrimento sofrido por Diana nas mãos do sistema real não foi um acidente infeliz. Serviu como a centelha que o espírito de Ana esperava. Proporcionou a atenção necessária para transformar um recipiente em uma arma. O conto de fadas se desintegrou rapidamente, revelando a dura verdade do casamento de Diana com Charles, um homem emocionalmente ligado a outra mulher, que se tornou seu inferno particular de solidão, manipulação e olhar público implacável. Num eco contemporâneo do sofrimento psicológico de Ana Bolena, devido à sua incapacidade de ter um filho, e da afeição de Henrique por Jane Seymour, o tormento de Diana foi amplificado pela mídia mundial. Essa vingança moderna intensificada tornou-se particularmente poderosa. O fantasma de Ana Bolena agora oferecia uma ferramenta inimaginável em sua mente medieval: o ciclo ininterrupto de notícias. A fase inicial do ataque foi secreta, uma batalha de visuais. A entidade corporativa rígida por trás da monarquia se aprofundou no simbolismo, mas Diana, explorando seu instinto de Bolena, compreendeu-o mais profundamente. Pretendiam retratá-la como uma esposa recatada e solidária. No entanto, ela fez uma declaração ousada na noite em que Charles admitiu seu adultério ao vivo na televisão com seu vestido de vingança. Foi um golpe brilhante na guerra de relações públicas. Sem dizer uma palavra, a imagem falava por si, transmitindo desafio, poder e resiliência. Era uma declaração de que ela não sucumbiria nem seria descartada. Ana Bolena desafiou a submissão silenciosa ao encarar seu destino não dentro dos limites da torre, mas sob o escrutínio ofuscante das manchetes globais. Pode-se imaginar uma reunião convocada às pressas em uma câmara sombria, carregada de fumaça de charutos e transbordando de ansiedade. Um venerável conselheiro, Sir Giles, cujo rosto espelhava um pergaminho gasto, bateu com o punho na mesa de mogno. Ela está reescrevendo a história, trovejou. Este é um território desconhecido. Nós sempre ditamos a narrativa. Eram generais travando uma guerra do passado, lamentavelmente despreparados para o campo de batalha moderno que Diana havia criado, um campo de batalha moldado pelo sentimento popular, onde eles não tinham influência. Então veio o ataque frontal, a entrevista do panorama. Este não foi o ato de uma mulher perturbada e aflita em nossa narrativa, mas um movimento estratégico calculado. Cada palavra era um míssil certeiro. 3 indivíduos estavam envolvidos neste casamento, expondo suas falhas em ondas públicas de rádio. Sua revelação de distúrbios alimentares e automutilação
revelou o custo humano oculto de seu sistema insensível. Ela não estava apenas lavando roupa suja, estava removendo a fachada cuidadosamente construída da família real, revelando a estrutura nua e crua para o mundo. Um servo leal no palácio, um jovem chamado Arthur, que admirava a princesa, teria assistido a essa transmissão em uma pequena sala de funcionários, com o coração acelerado. Ele testemunharia não apenas sua tristeza, mas sua notável resiliência. Mais tarde, ele compartilharia isso com sua família. Era como se ela tivesse sido libertada. Ela estava afirmando: "Não sou sua e não estou vinculada à sua narrativa." De fato, era uma proclamação de independência, não apenas para si mesma, mas para a linhagem Bolena, que havia sido silenciada por séculos. A retaliação de Diana foi além da vingança pessoal. Ela explorou a plataforma global que lhe deram para criticar o próprio conceito de uma monarquia cerimonial distante. Ela atravessou campos minados traiçoeiros, consolando os infectados pela AIDS. Não se tratava de meros atos de caridade, mas de declarações políticas estratégicas. Ela exibiu uma nova forma de autoridade, uma liderança compassiva que tornava os rituais pomposos de outros membros da realeza obsoletos e absurdos. Ao desafiar o status quo, ela ilustrou ao mundo que a realeza não era sinônimo de príncipe ou coroa. Em vez disso, residia no coração do povo. Isso marcou a vitória monumental de Ana Bolena. Ana já havia tentado reinar ao lado de um rei, apenas para perder a vida por isso. Sua essência espectral, por meio de Diana, aprendeu com esse erro. Não buscou o trono. Em vez disso, tornou o trono supérfluo. A imensa popularidade de Diana serviu como uma crítica persistente e constrangedora à Casa de Windsor. Ela se erguia como sua manifestação viva de fracasso. A moça tímida havia desaparecido. Agora, ela funcionava como uma arma operacional, com a intenção de perturbar o próprio cerne do establishment britânico. Em vez de desejarem um cordeiro plácido para produzir herdeiros, invocaram o fantasma vingativo da rainha mais poderosa que já haviam decapitado. O sistema ruiu sob a pressão, perdendo o controle. O caos se instalou e, quando tal sistema vacila, não sucumbe silenciosamente. A fase climática e brutal da retribuição e a reação frenética da monarquia eram iminentes. Uma instituição tão antiga e resiliente quanto uma monarquia, que suportou guerras, revoluções e o colapso de impérios, não se deixaria corroer por uma única mulher. Quando enfrenta o perigo, quando seus alicerces tremem, ela não cede, retalia, não com exércitos e proclamações públicas, mas com as ferramentas sinistras e silenciosas, refinadas ao longo de um milênio: isolamento, pavor e eliminação. O trágico último ato da vida de Diana não foi meramente uma série de infortúnios. Foi a resposta brutal e frenética da monarquia. A Casa de Windsor visava silenciar a ameaça espectral de Ana Bolena personificada por Diana. Após o divórcio e a entrevista ao Panorama, Diana não era mais apenas um problema. Ela se tornara um perigo existencial. Ela havia se tornado uma rival poderosa, uma rainha de copas com seguidores no mundo todo que ofuscavam os seus, e estava à beira de cometer a transgressão suprema. Seu relacionamento com Dodi Fayed marcou o último limite. Não era apenas porque ele era um playboy rico, era porque ele era um estranho, um muçulmano, filho de Muhammad al-Fayyad, um incômodo constante para o establishment britânico. É difícil imaginar o domínio do medo puro e gélido que deve ter se apoderado do círculo interno de poder. A mãe do futuro rei da Inglaterra, a mulher mais celebrada do mundo, estava se ligando a uma família que eles não conseguiam administrar, a uma fé que eles não conseguiam compreender e a uma força que era inteiramente autogovernada. Visualizo uma reunião secreta, realizada não dentro de um escritório real, mas sim em um clube secreto, sem nome e com painéis de madeira. A atmosfera está carregada com o odor de couro envelhecido e apreensão. Uma figura conhecida como Sir Julian está presente. Ele permanece em silêncio, apenas ouvindo enquanto os outros discutem urgentemente a questão Fayyad, o perigo potencial para a sucessão.
Sir Julian apenas dá uma longa tragada em seu charuto, oferecendo um aceno sutil que transmite sua ordem silenciosa. A perseguição havia começado. A arma escolhida foi uma anteriormente usada contra eles, a mídia. No entanto, eles a transformaram em algo sinistro. Outrora bufões de Diana, os paparazzi agora estavam transformados em um esquadrão de execução. Eles não eram mais apenas fotógrafos. Eles eram executores. A recompensa por sua cabeça, simbolizada por uma fotografia solitária, disparou para milhões. Isso não era reportagem. Era uma recompensa. Eles foram designados para esmagar sua determinação, para levá-la ao silêncio e à submissão, ecoando os papéis de guardas de torre, com suas câmeras, substituindo algemas, motores de motocicleta como correntes barulhentas e táticas como guerra psicológica. A vigilância constante 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem um único momento de trégua, é análoga a um cerco. Cada refeição, conversa e férias estavam sob escrutínio. Era mais do que obter uma foto de jornal. Parecia uma missão. Um ex-guarda-costas, Mac, um experiente ex-soldado das forças especiais, mais tarde compararia isso a uma operação militar de baixa intensidade. Eles operavam em grupos. Ele relembrou, sua voz sombria. Eles tinham observadores, motoristas, bloqueadores. Eles empregavam estratégias. O objetivo não era simplesmente obter uma foto. O objetivo era corroer sua resiliência, quebrá-la, persegui-la, e ela correu. Ela fugiu de hotel para iate e para vila particular, mas a perseguição nunca cessou. Seus flashes iluminavam a noite como tiros. Globos observavam, saboreando a arrepiante perseguição pública como diversão. O que percebíamos era uma presa sendo perseguida, mas não conseguíamos compreender que estávamos testemunhando o ápice de uma execução. Esta era uma torre de Londres contemporânea, uma prisão sem fronteiras, onde o tormento era mental e o mundo inteiro tinha acesso ao espectador. A fatídica noite de 30 de agosto de 1997, no Hotel Ritz, em Paris, marcou a última tentativa desesperada de liberdade. A estratégia envolvia usar um carro-isca para escapar pelos fundos, buscando uma breve tranquilidade. Mas o bando pressentia a fuga iminente. O jovem segurança, Jean-Pierre, discernia isso em seus olhos. Era um ponto de ebulição, uma loucura que superava um encontro casual com uma celebridade. Mais tarde, ele descreveria isso como o desfecho de uma caçada. A perseguição final pelas ruas de Paris se seguiu. O Mercedes preto, uma carruagem moderna de um carrasco, entrou em alta velocidade no túnel Pont de l'Alma, o flash penetrante de uma câmera, um tiro final letal, e então o acidente devastador e devastador. 15 anos de busca pela verdade por meio de Diana, a forma de vingança de Ana Bolena, cessaram abruptamente em um silêncio macabro. O sistema triunfou sobre os escombros emaranhados. O perigo foi apaziguado. A rainha em conflito pereceu, seja por um assassinato friamente orquestrado ou por um acidente doloroso gerado por assédio implacável. O resultado permaneceu constante. O espírito foi subjugado. Eles agora podiam reescrever sua narrativa, purificar seu legado e transformá-la em uma mártir benigna e trágica. Eles poderiam lamentar a princesa enquanto louvavam o fim do enigma. Parecia que a retribuição havia chegado ao fim. A casa de Windsor prevaleceu, mas eles ignoraram um elemento crítico na trama de Ana Bolena. Ela aprendeu com sua própria queda. Ela sabia que, para alcançar uma vitória genuína e duradoura, sempre deveria haver um herdeiro. Eles acreditavam que haviam triunfado. No silêncio mortal pós-crise, a velha guarda da monarquia provavelmente exalou em uníssono. A voz havia desaparecido. O mito havia sido pacificado. O espírito de Ana Bolena, alimentando a paixão perigosa de Diana, foi expulso de uma câmara de concreto e aço. Eles agora podiam moldar a história, transformando Diana em uma bela e trágica lenda, um conto de advertência. Eles haviam resistido à tempestade. A casa de Windsor permanecia segura. Pode muito bem ter sido o erro estratégico mais significativo na história da coroa britânica.
Eles haviam negligenciado uma regra antiga gravada 500 anos antes. Ana Bolena não era apenas uma rebelde, ela era uma mãe. Sua busca incansável não era por ganho pessoal, mas por sua filha, Elizabeth. Quando Ana planejou sua vingança final e calculada, não se tratava apenas de um conflito. Tratava-se de estabelecer uma dinastia. O objetivo não era simplesmente assombrar os Windsors. Não se tratava apenas de expor sua hipocrisia. A base lançada foi meramente a demolição. A vingança em si, a conclusão final, ousada e magistral, foi capturar o próprio trono, não pela força, mas pelo sangue, garantindo que o futuro rei da Inglaterra incorporasse não o espírito de Windsor, mas Bolena. A morte de Diana, uma vitória que eles acreditavam ter alcançado, solidificou sua queda. Como mártir, ela deixou um legado indelével e uma influência sobre seus filhos, particularmente William, que é absoluta e eterna. Eles não podiam mais silenciar sua voz competitiva. Em vez disso, era uma memória santa que o guiaria pelo resto de sua vida. Essa verdade está no cerne da monarquia moderna. O príncipe William incorpora a essência de sua mãe. Ele é a retribuição de Diana. Contemple-o. Ele é o primeiro monarca em potencial em um milênio que traça sua linhagem diretamente a uma rainha inglesa decapitada e desgraçada. O sangue de Ana Bolena, que eles buscaram eliminar, não apenas estará perto do trono, ele estará sentado sobre ele. Toda vez que ele olha para um espelho, ele testemunha o olhar de sua mãe. O espírito de Ana Bolena é refletido de volta para ele. Sua vingança é evidente em cada movimento que ele faz. Está em sua decisão de se casar com uma plebeia por amor, uma clara repreensão aos casamentos dinásticos pré-arranjados e sem amor que levaram à morte de sua mãe. Está em sua feroz dedicação à preservação da privacidade de sua família. Uma resposta direta à sua execução pública. Está em sua ênfase na saúde mental, empatia e governo humano, que incorpora os ideais que Diana defendeu e que a velha guarda temia. Ele é o anfitrião ideal para este legado. Ele carrega o código genético de Bolena, fundido com a linhagem real. Ele é o agente adormecido definitivo, desperto e agora invencível. As figuras ao fundo, Sir Giles e Sir Julian, se ainda existem, devem estar observando tudo isso acontecer com medo mudo. Com sua morte, ela o tornou invencível, um monarca movido pela resolução silenciosa de erigir uma dinastia como homenagem ao legado de sua mãe, entrelaçado ao legado opressivo que a atormentara. A vingança de Ana Bolena não foi rápida. Foi uma arte meticulosa nascida da biologia e da ideologia. Ela sucumbiu à decapitação, mas sua linhagem ascendeu ao trono. Levou meio milênio, inúmeras gerações e uma princesa triste, cativante e desafiadora para conseguir isso. Diana não foi a vingança em si, ela foi o sacrifício, a rainha, que teve que ser eliminada para que seu filho pudesse se tornar rei. Os governantes ressurgiram, não em título, mas em sangue, em espírito. No próprio DNA da futura portadora da coroa, a casa de Windsor persiste, mas se transformará em uma casa renovada, espelhando a imagem de Diana, que sempre, secretamente, refletiu a Diana. A conta está acertada. O espectro não precisa mais assombrar o palácio, agora ele o possui.